Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso propósito é conectar pessoas. Estamos aqui hoje no podcast da Conexo com duas conexões incríveis que vocês vão conhecer a partir de agora. Estamos aqui com um professor, diretor, escritor, Alexandre Weiler. Ele que é consultor, mentor e mentoria e planejamento de carreira, instrutor empresarial, professor de MBA e diretor acadêmico. Seja muito bem-vindo, professor Alexandre. Opa, um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Estamos aí e vamos conversar bastante, né? Vamos aprender aqui, né, Tony? Com nosso amigo professor, diretor, enfim, currículo extenso aqui. Quando ele mandou o currículo, ele falou: veja o que é interessante para vocês. Falei, interessante a gente ler todo esse currículo, mas aí o podcast seria inteiro só lendo o currículo dele. Enfim, a gente vai aprender muito do outro lado, canetinha na mão, papel, celular para anotar os insights, que vai ser incríveis. Eu tenho uma máxima, eu sempre falo assim, eu conheço gênios com ensino básico e ignorantes com doutorado. Né? Então a gente... Como que é? Conheço gênios? Gênios com ensino básico e ignorantes com doutorado. Caraca, então, apesar de ter eu tenho um currículo extenso sim, porque eu sou daqueles... Eu brinco, né? Eu sou daqueles médicos que consomem o remédio que recomendam para os outros. Eu sempre falo para as pessoas, nós nascemos na era do lifelong learning, nós precisamos estudar e nos desenvolver. E eu sempre recomendo isso para os outros. E é claro, né? Eu faço isso também. É por isso que o currículo ficou extenso. Mas, no final das contas, aqui estamos todos para aprender. Isso é legal. Nós, desse outro lado aqui, somos, como diz o nosso professor Nascimento, um eterno aprendiz. Inclusive, um abraço, professor Nascimento. Obrigado por essa conexão maravilhosa de hoje. Estamos aqui também com Roberta Trindade. Ela é administradora, também sou administrador. É um prazer receber também um colega de profissão, especialista em gestão comercial e vendas, e também escritora. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Professor Alexandre, Tony, Ismael, obrigada pelo convite, é uma honra para mim. Obrigado. E assim, compartilhar, você viu, né, Tony, que a mesa hoje vai ser... Eu tô suando frio, rapaz do céu. Perfeitamente que eu vi. Só alegria. Tony Neves, consultor de negócios, gestor de pessoas, e tem mais um cargo que eu vi esses dias na tua rede social que até te dei os parabéns, né? Pois é, meu irmão, agora no novo desafio coach educacional, estamos levando educação em os 4 cantos do país, tá? Incrível, tá incrível. Genial. Obrigado, irmão. Obrigado, Ismael, é um prazer demais estar aqui, gente. Eu sempre falo que como é incrível o que acontece nessa mesa. Todos os momentos a gente tem uma rodada de personalidades. Aliás, professor Nascimento, obrigado, tá? Você é uma das pessoas que iniciou aqui essa conexão, e através de você tem vindo assim grandes pessoas aqui, grandes personalidades, trazer conteúdo de bastante relevância. Então a gente está muito feliz. Professor Alexandre, obrigado por estar aqui. Imagina, é uma alegria. Roberto, obrigado, tá? Gratidão mesmo. Eu tenho certeza que hoje vai ser incrível esse podcast. A gente vai ter, assim, muito conteúdo para compartilhar. Aliás, eu quero te convidar já para você se inscrever, para você compartilhar, para você seguir as redes sociais, porque, gente, é conteúdo incrível. Aliás, nós vamos falar sobre isso aqui hoje, olha só. Entre drones e dinossauros. Você sabe o que significa entre drones e dinossauro? Continua aí para vocês verem que vai ser incrível. Os capítulos vão falar o que significa isso, né, professor? Exatamente. A nossa capa é criativa e tem drones e dinossauros nela também, só para vocês entenderem. Verdade. E, aliás, é a segunda edição, né? Segunda edição, gente. É tão bom o conteúdo que já estamos na segunda edição. Se você não leu a primeira ainda, você já está atrasado, você já está na segunda. Verdade, você está atrasado, você tem uma oportunidade de, inclusive, fazer a aquisição desse livro e aprender muito sobre... Eu só tenho um recado aqui. A Roberta falou dos bastidores, eu tava ouvindo eles falar, e daí, como é que tá as suas edições? Falou, eu já não tenho mais. Então você que quer, corre, porque a segunda edição já está acabando. Como que a gente faz para adquirir? loja.themasters.com.br. Escreve DTHE Masters.com.br. Mas é muito simples, que eu descobri aqui um negócio muito bacana. Olha só, eu vou abrir aqui só para mostrar. Posso fazer um... Claro. Ó, é a 15, né, Roberta?
15, 15. Deixa eu abrir do capítulo 15 aqui. Nossa, parece Bíblia, né? É, por aí. Versículo 8. É conteúdo pra caramba. Cadê? Aqui no 15, né? Ali é o 3. Aqui, deixa eu pegar o Alexandre aqui, ó. Aí, ó. Vamos Ó, nessa. a hora que você está aqui no título, tem um QR Code. Tá vendo Isso esse aí. QR Code aqui, ó? Você vai diretamente nos conteúdos digitais que esse livro apresenta também. Inclusive, aqui está sendo entrevistado nada mais, nada menos por Erivelton, né? Exatamente. Erivelton, que foi vereador, foi prefeito interino de Curitiba e esteve mais de 3 décadas na Rede Globo fazendo E, Trabalho comunicação. e nós tivemos a honra também de... E esteve aqui na Né, Conex. nessa mesa Aliás, ele sentada precisa, aqui. ele precisa vir, né? Precisa Já faz um voltar, né? tempinho. E já. a nossa querida Thaís Beleze também, junto Também. com o Erivelto, É verdade. ambos fizeram é verdade. esse Essa carinho entrevista. pra Essa gente, gentileza. essa Isso. gentileza de serem os âncoras do Legal. nosso podcast voltado pro Entre Drones e Dinossauros 2. E é interessante que cada palestrante, cada escritor, ele tem aqui o seu QR Code para direcionar no seu conteúdo digital. Então, gente, é muito bacana. É um material assim de alto nível. Você precisa ver. Grandes personalidades estão aqui contando história e dando assim as suas instruções de desenvolvimento dentro das suas áreas qualificadas, né? Parabéns, Exatamente. parabéns. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. É, você já entrou no... Ah, meu de Deus do dinossauro, céu. que era É tão pra bom gente isso aí falar na sequência, né? Mas tá perdoado. Vamos lá. É um conteúdo maravilhoso, o livro é incrível. O 1 já estava fantástico, então Muito o 2 tá maravilhoso. Recebi hoje o livro, vou fazer questão de ler capítulo por capítulo, aprender nesse Demais. livro. Incrível. Professor Alexandre Weiler, por que educação? Olha, a educação é uma coisa maravilhosa, fabulosa e até desculpa a expressão que eu vou utilizar agora, mas é uma cachaça que uma vez que você se apaixonou por ela, você nunca mais larga, né? Porque E quando a educação entra na sua vida? Ah, meu Deus do céu, isso eu acho que desde a mais tenra idade, né? É uma paixão por aprender, né? Uhum. Minha mãe e meu pai falavam que eu ficava brigando para poder ir para a escola, né? Lá Olha, com 3, brigando 4 por querer aninhos. ir pra escola? Porque eu queria aprender, eu queria saber como é que as coisas eram e tudo mais. Então, e aí ao longo do tempo, se olhar o meu currículo, né? Nunca parei de estudar, né? Sim, sim. E empresário, né? Fui para a área de tecnologia, tem uma empresa que desenvolve sistemas, outra que Qual que é o nome da empresa? Riva Sistemas Online. Né? Riva Sistemas Isso. Online. Mas a gente atende a Vale hoje quase que exclusivamente, então a gente não está podendo atender mais ninguém nesse momento. Infelizmente você não vai conseguir nesse momento, mas E tem aí, possibilidade. mas tem uma outra também de modelagem de negócios e de modelagem de carreiras, né? Essa que é a Weiler Consultores, e com essa a gente atende aí, nesse momento a gente está tendo um monte de empresa, inclusive fazendo revisão estratégica de empresas, etc. Mas a educação ela é uma coisa fabulosa. Ela é a única coisa que permite que alguém realmente reinvente a sua vida, né? Reinvente a sua vida de forma sustentável. Porque, Gostei disso. Reinventar a vida de forma sustentável. Através da educação. Com certeza. E transformadora, né? Que transforma a vida de terceiros. Exato. E transformadora, porque quando você... dinheiro vem e vai. Né? E a gente já falava, nós vivemos na era da vantagem temporária. Então pode ser que você acertou agora. Né? E pode ser que você acertou com o produto, acertou com o serviço, acertou no segmento de mercado que você está atendendo. Mas sempre muda. E você só tomará decisões assertivas daqui para frente se você se aprimorar, se você melhorar ao longo do tempo. E agora com a entrada da inteligência artificial, então nem se fala. Nossa, né? nem fala. Então Inteligência artificial. você precisa crescer para a par. Né? Com a inteligência artificial, eu sempre falo, né? Tem 2 formas erradas e uma forma certa. A forma errada é não usar e a outra forma errada é fazer Ctrl+C, Ctrl+V de tudo que ela faz. Porque o cérebro é como se fosse um músculo, você precisa exercitar. Né? E se você não exercitar, você vai ter problema. Agora, qual é o jeito certo? É jogar para ela o repetitivo, aquilo que ela joga para você aprimora e melhora. E aí entra a pergunta, como que eu melhoro se efetivamente ela está cada vez melhor? O único jeito é você melhorar junto com ela, né? Senão, logo, logo você perde o espaço. Mas educação, repito, é uma coisa apaixonante. Saiu agora um relatório que nós poderemos perder 85 milhões de posições. Porém, 97 milhões de posições serão criadas. Nossa. E tudo isso é relacionado à tecnologia, à IA. Então, por que não a gente aprender, reaprender
né? Sim. A educação, ela faz parte, eu vejo, de tudo, né? Eu sou um exemplo vivo. Eu acho que muitas pessoas, como eu também, nasci no interior, de origem humilde. E a educação, eu acho que ela transforma. Com certeza. Então, a educação me transformou e tenho certeza que transformou a vida de tantas pessoas. Eu também fui da área educacional por muito tempo, fazendo o que eu faço, que é área de relacionamento e atendimento. Sim. Então, trabalhei 10 anos na área educacional e eu vejo que nada eu consegui sem estudo, sem a educação, a formal e a informal também. Legal. E sabe o que eu acho um grande desafio na educação? Que antigamente era assim, para você ser um professor, você sabia tudo Sim. e todo mundo ouvia e estava tudo certo. Aham. Hoje em dia o desafio para ser um professor é muito maior. Com Porque certeza. o professor está ministrando ali, eu estou pesquisando aqui para ver se de fato tem veracidade a informação que chega até. Olha que incrível isso. Então eu vejo assim, é exatamente o tema, entre drones e dinossauros. Verdade. Aconteceu Verdade. trazendo esse fato que você falou agora, sobre essa questão das pessoas, o professor está ministrando na sala e o aluno está pesquisando, enfim, se realmente faz sentido. Tem os dois lados, né? Tem o ponto de discussão, Sim. que aí você abre um ponto de discussão ali, realmente, olha, pode ser visto dessa forma e dessa forma, dos dois pontos, né? E tem um ponto também que acaba conflitando, né, Sim. com a situação. Teve um caso que aconteceu quando eu estudava, acho que no ensino médio, se eu não me engano, sobre isso. Sobre o professor ter domínio total do conteúdo e os alunos também. E na prova, foi repetida uma prova de um ano anterior. Não foi mudado nada. E um aluno tinha uma irmã que estava um ano adiante. E a prova foi repetida, a mesma prova que foi aplicada um ano anterior para a irmã dele. Então o aluno tirou foto e espalhou para todo mundo. E automaticamente todo mundo ou gabaritou a prova ou tirou Uma nota excelente. uma nota excelente. E aí isso foi para a direção, né? Automaticamente, né? Porque saiu a informação e tal, e aquilo causou um transtorno, foi aplicada uma nova prova e deu aquele transtorno. Mas eu lembrei disso porque você falou, o professor dominava, bom, eu domino o conteúdo, não vou nem trocar a prova, vou aplicar a mesma prova. Eu acho que é isso que você está falando, a gente pode ver não só na educação, mas em todos os setores. Hoje, quando se fala em vendas, por exemplo, né, área comercial, Sim. o consumidor ele já vai com o entendimento do que ele quer e o vendedor, ele tem que ser um consultor. Ele que vai fazer a diferença. Hoje, 70% de todas as vendas que acontecem começam nas redes, começam de forma digital. Se é que vai presencial, né? Porque Se normalmente é ela que finaliza vai. ainda no Se é digital. que vai. Exatamente. A gente teve, trazendo esse ponto muito interessante, Roberto, que tu trouxe pra gente aqui, a gente estava com o pessoal da Ford Slaviero, alguns podcasts anteriores estavam falando justamente sobre isso. Anteriormente, o vendedor ou o cliente ia até a porta da loja. Eu vou lá visitar no domingo ou no sábado, eu vou visitar a loja para mim fazer Buscar informação. Buscar informação. Hoje, além de inclusive sair a compra pela internet, o cliente comprar pela internet a loja, fazer a venda pela internet, pegar o carro usado já, o seminovo da pessoa pela internet, fazer uma avaliação, inclusive pela internet, as pessoas hoje não vão mais para a porta da loja. Raramente isso acontece. Sim. Então, ele falou, a gente teve que se preparar para esse movimento do mercado. Mas isso é em todos os segmentos, inclusive a educação. A educação com o fato da chegada da pandemia teve que se reestruturar total. 100%. Exatamente. Acho que se ninguém percebeu, a gente já está falando de mega tendências, né? Claro, isso aí com certeza. Mas é interessante fazer essa relação, né, entre cliente e estudante. Todos eles estão muito mais informados. Exato. E a gente comentava isso antes de começar o podcast, né? Nós vivemos na era da vantagem temporária, em praticamente tudo.
Então, se você quer vender para alguém, praticamente toda venda hoje ela é complexa. E ela precisa ser dialogada e expositiva. Porque muitas das vezes o cliente ele sabe mais até do que o produto, do que o próprio vendedor em algumas situações. Né? Exato. E ele está muito informado sobre tendências e outras coisas. E o aluno também. E uma outra coisa que acontece muito dentro de sala de aula, né, eu tenho a sorte também de, além de tudo isso, estar gestor e professor lá da ISIC Internacional, que é uma escola de negócios europeia que está aqui no Brasil. E ali, a gente, além de encontrar um aluno extremamente bem informado, a gente recebe também um aluno que está em distintos níveis. Então, a única maneira de justamente você transformar cada encontro numa oportunidade de aprendizagem avançada é se você dá um passo além no processo de formação. Quando nós éramos crianças, o nosso processo educacional ele consistia em acumular informação. Por isso que nos fizeram decorar tabuada, regras gramaticais, personagens da história, datas importantes, capitais de país, etc. E a prova, a avaliação, ela era exatamente a mesma. Fórmula de Bhaskara. Isso. Cara, eu tenho um trauma com isso. Eu tenho Exato. trauma com isso. Então, e pensa, e a prova aferia, mensurava o quanto você tinha acumulado, né? Por isso te perguntava, você sabe a fórmula de Bhaskara? Você tinha que, né? Você acumulou ela no seu cérebro. Mas hoje em dia, qualquer dispositivo desse aqui acumula informação de forma muito mais adequada que a gente. Cabe a nós, na educação hoje, estabelecer inter-relações, selecionar o conteúdo de forma interessante e gerar conteúdo novo e nova síntese a partir disso. E o curioso é que, atendendo o cliente, é exatamente da mesma maneira. Ninguém mais quer produto e serviço, as pessoas só querem o quê? Resposta para os seus problemas, resposta para as suas demandas ou experiências que estejam buscando. Então, sempre é uma síntese diferente. Né? Exatamente. Antes do Entre Drones, eu escrevi um livro chamado Guia de Bolsa SPIN. Para venda, o SPIN Selling é uma metodologia de vendas complexas, é a mais conhecida do mundo. E eu fiz um compilado e escrevi um guia de bolsa. Porque dentro das minhas atividades eu faço os treinamentos para a área comercial e muito focada na área educacional. E falando isso que o professor Alexandre trouxe, a educação, a venda de educação é uma venda complexa. Sempre. Porque você não está lidando somente com a venda de um serviço, você está mexendo com o propósito de pessoas. Sonhos, né? Pessoas que em muitos momentos da sua vida sonharam com aquilo. Sonharam em fazer uma escola de negócios, sonharam inclusive em fazer uma graduação, como foi o meu caso. Quando eu saí do ensino médio, saí como a primeira aluna do ensino médio, com a nota mais alta. A minha maior frustração foi não ter entrado imediatamente na graduação por questões financeiras. E aí, com a democratização do ensino, o que aconteceu? Eu consegui entrar anos depois, mas era um sonho para mim. Então, não é simplesmente você vender um serviço ou você vender um produto. Você está mexendo ali com uma possibilidade de empregabilidade de uma pessoa, com uma carreira, com arrimos de família, que muitas vezes tiram um dinheirinho ali suado do mês, que poderiam estar investindo em casa ou precisam, mas inclusive na alimentação. Na alimentação. Claro, né? Que pessoas que às vezes sacrificam. Sim. Exato. E aí a educação ela vem muito nessa coisa de sonho mesmo, de sonho, de projeto, pessoa tentando um futuro melhor. Passou um filme agora, eu tô falando, na minha cabeça no tempo da minha formação. Terminei o ensino médio, né, fiz o vestibular e passei com nota, com bolsa de 50% para engenharia elétrica. Só que os 50% que eu tinha que pagar já era muita coisa. Não, era o valor integral digamos assim, dava metade do salário, era o dobro do salário que eu ganhava naquele momento que eu trabalhava. Então eu falei, bom, isso não é para esse momento agora. Passa-se 6 anos para 7 anos, aí eu iniciei um curso de formação acadêmica porque eu estava melhor estruturado financeiramente. Sim. A história dos brasileiros a meio nota que se era repetem, boa, né? era fantástica, só que para aquele momento eu não conseguia fazer a faculdade por conta de questão financeira. Mas vocês vejam, né? A ISIC Internacional tem 14 campos no mundo. Está na Europa, está na China, está nos Estados Unidos. Esse aqui é o primeiro campus, 80 anos lá fora, 25 anos aqui. E os europeus, eles, no começo, lá no ano 2000, eles ficavam de queixo caído de ver que
aluno, o brasileiro, ele trabalhava durante o dia e à noite ele estudava e ele se financiava. Porque na Europa é diferente, os pais economizam e eles bancam justamente o estudo dos seus filhos, né? É uma outra realidade. Sim. E, inclusive, isso era uma quebra de paradigma, né? Porque eles diziam o seguinte, não, nós europeus trabalhamos muito. Mas depois que eles se depararam com a nossa realidade, eles falaram, não, vocês que trabalham muito. Né? E isso, inclusive, é importante para as pessoas que estão em casa, né? Nós precisamos sair da síndrome do patinho feio. A síndrome de que nascemos para lagartixa, nunca vamos chegar a jacaré. A síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Pelo contrário, né? Vivemos num país que é uma potência. E honestamente, os brasileiros são excelentes gestores. Se você der formação adequada para eles, e a gente percebe isso. Hoje nós temos alunos nossos que estão em Manhattan, nos Estados Unidos, gestores da Ernst Young, lá executivos de primeiríssimo nível. No Banco Interamericano de Desenvolvimento em Chicago, na França, na Bélgica, na Alemanha e em outros locais. E são brasileiros. Né? Se você der formação de alto nível, né, vai embora. Tem vários alunos nossos, empreendedores hoje no mercado, e eles enfrentando de igual para igual empresas estrangeiras ali, e de forma extremamente competitiva, e ganhando. Né? Então, repito, a educação ela faz toda a diferença, porque quem vai para a educação sempre quer uma coisa só, melhorar de vida. Ou empreendendo, ou tendo um cargo melhor e um salário melhor. E a estatística mostra isso que vocês estavam falando de uma forma tão inteligente. Hoje, quem tem uma graduação tem um salário até 150% melhor do que quem tem apenas o ensino médio. E quem tem uma pós-graduação tem um salário 320% melhor. E se for com certificado internacional, chega a 600%, 800% a mais. Então, é um diferencial competitivo que agrega muito valor. Os números não mentem. Não mentem. E aí tem que fugir daquelas brincadeiras, né? Que é empreendedorismo de palco, né? Enriquecer investindo apenas a mesada. Tem coisas assim que tem que escapar. Né? Eu até quero chamar a atenção, eu acho muito importante isso. A gente tem percorrido nessa nova etapa da minha carreira profissional, a gente tem falado muito com alunos do ensino médio, e assim, muitas vezes nós chegamos para eles e perguntamos, qual é o teu sonho? Onde você quer chegar? Qual é a tua formação? O que você quer? E de verdade existe muitos alunos perdidos. Sim. Sem saber. Então assim, a gente dá aquele up, traz eles para a realidade, bota eles no centro de equilíbrio. Nós temos um testemunho inclusive do professor Leonai. Leonai, forte abraço, guerreiro demais. E ele estava falando que em nenhum dos fóruns de apresentação, aquele dia foi um divisor de água na vida de uma aluna. Que ela voltou para a universidade, fez a faculdade e hoje ela trabalha em Buenos Aires. Genial. Então, assim, a gente consegue observar isso, esse chacoalhão que a gente dá na galera, às vezes de uma forma até descontraída dentro da nossa performance profissional, mas a gente traz eles para a realidade. Sim. E a gente tem também visto, Ismael, embora até eu vou falar algo aqui que de repente até vai um pouquinho de contramão daquilo que a gente fala, que nós falamos muito sobre empreendedorismo. Só que assim, de certa forma, as pessoas perdidas ou querendo dar uma desculpa para a realidade de sentar numa cadeira e estudar de fato, elas falam, quero ser empreendedor. E aí deixa de fazer o que é necessário, que é o básico. Sim. E aí vai querer buscar alguma coisa e perde toda a estrutura da educação. Dinheiro, tempo e esforço. Exato. Então, assim, é muito importante cuidar disso. Cara, não adianta querer subir o segundo degrau sem passar pelo primeiro. É necessário realmente buscar, entrar... A gente está hoje falando com professores aqui, sabe da dificuldade que é depois para colocar alguém no trilho de novo da educação. E depois perdeu o tempo. E depois passou o time da vida. E daí? Para resgatar isso. Eu acho que está assim muito em voga, principalmente para a nova geração, a questão do empreendedorismo, né? Sim. Que é legal. Só que é importante a gente pensar quando um jovem, né, observar se o empreendedorismo é para ele. Sim. Porque não é para todo mundo, assim como o CLT não é para todo mundo. Eu acho que veio muito à tona essa questão do empreendedorismo por um motivo muito simples. O jovem hoje ele quer liberdade, ele quer ter autonomia. Então, essa é uma reflexão muito forte para as empresas, que inclusive está em um dos capítulos aí do livro, uma reflexão muito forte, que como aliar essa necessidade que o jovem tem de ser uma pessoa, trabalhar com liberdade, ter um propósito,
com a questão dos resultados da empresa. Então, eu acho que essa é uma conversa que é muito necessária para que a empresa reflita e o jovem também reflita se é realmente empreendedorismo que é a praia dele. Porque nem para todo mundo é empreendedorismo, nem para todo mundo é o CLT. Então, é uma questão muito de conversas e reflexões e maturidade. Com maturidade. Nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande hoje. Quando você vai para o mercado de trabalho, não existe mão de obra. Ah, sim, com certeza. Por quê? Está todo mundo indo para esse caminho, você é empreendedor, ou você é youtuber, ou você... Cara, a realidade não é essa. Vamos criar um caminho, degrau por degrau. A semana passada, eu abri um processo seletivo, fui numa instituição religiosa aqui no Brasil, venezuelana. Fiz a proposta para o líder religioso, você está no meu status. Porque uma empresa brasileira, ela contrata venezuelanos. Então, assim, eu vou levar a oportunidade para eles porque nós não temos mão de obra brasileira. Tudo bem que eu entendo que, de repente, nós estamos vivendo a realidade que nem hoje é nos Estados Unidos. A mão de obra hoje, efetiva, braçal, nos Estados Unidos, é brasileiro. Até que não seja todos importados, né? Mas, enfim, é outra situação. Mas, enfim, não tem a mão de obra lá... Latino-americanos. O que acontece? A mão de obra também no Brasil... Acabou, vocês andam pela cidade, vocês veem assim, ó, precisa de colaborador, precisa de funcionário. Sim. E nós estamos trabalhando nesse quesito hoje, dentro da formação, trazendo a galera para o básico. Nós estamos dando curso de secretariado, pra vocês terem uma ideia. Sim, eu posso validar essa fala, porque eu tenho uma empresa de recrutamento. E ele é mais voltado para a área comercial, mas também fazemos outros tipos de recrutamento e eu posso dizer para você que estamos vivendo uma escassez de mão de obra qualificada. Verdade. Então, assim, novamente trazemos aí a questão da educação como necessária. Como falamos no início da nossa fala, 85 milhões de posições poderão ser perdidas. Isso. E serão, né? E serão 97 milhões novas posições, mas para isso as pessoas precisam ter qualificação. E as coisas já estão acontecendo, inclusive na área comercial, que é onde nós atuamos mais fortemente. Hoje, existem vendedores buscando recolocação, mas quantos deles efetivamente têm uma qualificação na área comercial, que sabem, por exemplo, uma metodologia, como o professor Alexandre falou, de vendas complexas, que sabem como fazer uma integração entre os canais hoje de vendas. Então, inteligência emocional e relacionamento. Claro. Comportamento. Então, gente, eu acho que fica essa reflexão aí. Qualificação. Sim. Eu acho que isso assunto muito delicado. É um assunto Precisa delicado, rever isso aí de uma forma geral. A gente vê apelos de empresário e falou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu tô com um desafio para ir pro Mato Grosso agora, porque lá tá uma loucura, gente. Tem parceiros nossos lá que a gente já deu mentoria dentro do instituto e falou assim, gente, vem para cá, pelo amor de Deus, para dar essa solução. RH sabe disso. É que pela primeira vez na história da humanidade nós temos 5 gerações convivendo no mercado. Exato. E as novas, claro, o pessoal descobriu, por exemplo, lá que os baby boomers, que estão entre 60 e 80, grande parte deles descobriu que não consegue viver da aposentadoria e as empresas descobriram que não conseguem viver sem eles, né? Até porque as novas gerações, você vai pegar aí uma geração Z, por exemplo, eles inventaram umas coisas novas no mercado. Inventaram, por exemplo, o ghosting e o quiet quitting, né? O quiet quitting é pedir demissão estando empregado. Né? Então ele pega uma vaga que às vezes um baby boomer ou um X ocupava antes e pede para ele fazer um relatório que antes o pessoal demorava 3, 4 dias para fazer. O que ele faz? Ele usa inteligência artificial, ele usa não sei o que, e ele faz em 3 horas e meia. Aí ele baixa um aplicativo que simula que ele está trabalhando, digitando no computador e fica assistindo série durante 1 hora e meia ou durante 1 dia e meio. Né? Então, ou seja, você pede demissão estando empregado. Esse é o tal do quiet quitting. Inclusive tem sites na internet ensinando a fazer isso. Eles trocam experiência. Absurdamente isso. E o outro, né, especialmente na União Europeia tem bastante isso, é o tal do ghosting. Né? Então, lá detectaram que na Grã-Bretanha, por exemplo, 91% de quem estava na geração Z, em algum momento já agendou uma entrevista, ou seja, o currículo foi selecionado, passou por exemplo, 91% agendou uma entrevista e não foi. Não foi. E quando a gente começa a imaginar isso nas nossas gerações, né, quando você ganhava uma oportunidade, você agarrava com unhas e dentes. Pior, 82% deles até começaram a trabalhar em algum momento, em algum emprego, mas não trabalharam mais do que 4 dias. Simplesmente não foram mais. E 61% chegou a levar o pai e a mãe
para entrevista de emprego para falar bem deles. Tá, você está falando da Grã-Bretanha ou você está falando do Brasil? Da Porque isso está acontecendo Aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Está Né? acontecendo a mesma coisa. Né? Só que, volta a falar, né? Hoje as empresas estão contratando, muitas vezes estão conseguindo contratar, porém não estão conseguindo reter os talentos. E aí acontecem esses fenômenos que o professor Alexandre trouxe. Então, novamente, a gente traz essa discussão necessária do que fazer, o que a empresa hoje, como organização, precisa fazer para encantar novamente esse jovem que está buscando propósito, que está buscando trabalhar por um objetivo e não somente pelo salário. Né? E essa foi a pauta da minha primeira... meu primeiro capítulo aqui no Entre Drones e Dinossauros, volume 1, onde eu falo sobre liderança e poieses. A poieses nada mais é do que você se reconhecer dentro de uma obra maior. Sim. Então, o jovem, e eu não digo só o jovem, eu mesma, como CLT, eu queria isso. Como líder, eu queria que os meus liderados sentissem isso. Olhassem para aquele negócio e falassem, caramba, eu ajudei a construir isso. Sim. Então, a poieses nada mais é do que isso, sabe? Eu acho que é esse exercício que é preciso trazer para a mesa. Sim, com certeza. É uma discussão que tem que ser levado muito em consideração. A gente sabe hoje do comportamento do adolescente, né? Que ele só quer ficar atrás das telas. É importante? É necessário. Mas em que momento você vai aplicar a sua intelectualidade ali no digital? Sim. Né? Tivemos um histórico do empresário em São Paulo, que ele contratou o funcionário 3 horas depois ela pediu demissão. Por quê? Não conseguia ficar sem o celular. E a regra? Provável. E aí tem aqueles estudos, né, que dizem que possivelmente pela primeira vez teremos uma geração com QI inferior dos seus pais. E isso é muito preocupante. Né? Mente porque apodrecida, né? Nossa, porque o nosso mundo, eu sempre brinco, é o esquema de pirâmide, né? O que nós estamos pagando hoje não estará nos esperando lá na aposentadoria. Pelo contrário, nós estamos sustentando quem está lá. Exato. E quando nós chegarmos lá, quem vai manter isso daqui é o legado que nós estamos deixando aqui. Então isso é bastante preocupante. Claro que não é algo dado e definitivo, né? Ainda é possível dobrar essa curva de alguma maneira. E eu sempre falo o seguinte, eu acredito que a sociedade precisa se dar as mãos em prol da educação, mas não qualquer educação, educação de qualidade, né? E justamente trazer de volta, resgatar alguns valores que antigamente eram extremamente tão importantes, né? Mesclar o que há de novo, drones, com algo do passado que era interessante, os dinossauros. Né? Os encontros das gerações. Né? Isso, o equilíbrio. O que me motiva muito, nós tivemos aqui uma entrevista com uma vereadora jovem aqui em Curitiba. Foi genial. Camila Gonda. É incrível o que ela está fazendo na gestão dela. Ela não está fazendo, mas ela está trazendo a juventude para junto com a gestão dela. Então eu acho que a partir daí começa a ter uma rede de influenciadores. Sim. Dentro desse posicionamento político, desse posicionamento, e automaticamente traz a galera para a responsabilidade. Então eu acho que movimentos assim, líderes assim, bancada política, precisa de trazer pessoas cada vez mais com esse desejo de mudança. Aí a gente vai conseguir fazer a revolução na educação e trazer a galera de novo para o equilíbrio. Sim. E quando o professor falou sobre a questão do conhecimento, sobre a questão da educação, sobre preparar essa geração que está chegando, é muito claro isso com relação à educação. Pode ser que a Previdência, quando chegar no momento da aposentadoria, não suporte. Mas hoje, com a educação, é possível você montar uma estrutura estratégica para que você não dependa da Previdência na tua aposentadoria, para você se programar desde os teus 20 anos, com a previdência privada, com algo direcionado, com um consórcio, para que você chegue a essa data, você tenha um valor específico contribuindo mensal. Uma estrutura econômica. Uma estrutura econômica que vai sustentar a tua velhice, podemos dizer assim, digna. Então, voltando, ainda continuamos a falar sobre educação. A educação transforma, a educação te prepara para um futuro.
Seja para um mercado de trabalho, seja para um empreendedorismo. Ó, eu amo empreender. Beleza, você vai ter que entender sobre lei, você vai ter que entender sobre compra, sobre venda, sobre processo, sobre logística. Beleza, é bacana empreender, mas você tem que aprender sobre tudo isso. Não, eu posso contratar pessoas? Pode. Você pode contratar alguém para fazer para você, mas você não vai ter propriedade. E a partir do momento que a palavra da outra pessoa que você contratou vai ser lei. Porque você não tem conhecimento para conflitar as ideias. Não, mas não faz sentido o que você está falando. Então, independente de estar certo ou estar errado, a pessoa você vai ter que aceitar quando você não tem o conhecimento. Então, eu quero empreender, beleza. Qual que é o caminho? Você vai ter que aprender sobre tudo isso. Sobre RH, sobre gestão, sobre empresa, sobre cliente, sobre tudo isso. Sim. Eu vou trabalhar numa grande empresa. Beleza, você vai precisar se especializar. Eu acho que a gente entra nesse... Quando você fala isso, a gente entra num assunto também que é bem importante falarmos, que é a liderança. Nossa. Hoje nós vivemos um apagão de lideranças. Sim. E então, assim, escolas de negócio, né, não querendo puxar sardinha aqui, mas escolas de negócio hoje fazem toda a diferença, porque o que acontece? Muitas pessoas, elas aprendem, mas aprendem errado. Sim. Porque aqui, quando eu estou falando em liderança, eu não estou falando de gestão, porque o líder ele pode ser, inclusive, selecionado pela equipe. E aí são os líderes informais que a gente fala. Verdade. Né? E aí, às vezes, o líder, o gestor, ele não é o líder daquele time, porque teve um líder informal que tomou a posição. Então, liderança também se aprende. E aí a gente traz também uma mega tendência, que é lideranças disruptivas que estão de olho aqui no presente, mas que precisam olhar também a inovação, o que está acontecendo, mas mais do que isso, precisam se especializar e formar novos líderes. A questão da liderança ela é extremamente importante, né? Trazendo para a questão de time, né? As pessoas têm um sonho muito grande que é ter um time espetacular, fora da curva, que atenda todas as demandas. Eu tenho um exemplo do Lucas, que é nosso sócio do podcast aqui, inclusive um abraço. Líder. Ele é um líder fora da curva. Ele lidera pelo exemplo. Ele lidera pelo exemplo, disciplinado ao extremo. Não sei se pode ser chamado assim, mas uma disciplina absurda. E ele falou, eu fiz acontecer. Ele é um gestor comercial do Araucariaca Parque hoje, mas ele foi vendedor. Então ele subiu, hoje ele é líder, mas ele conhece o processo, ele conhece os dois lados, né? Hoje ele está como líder, mas ele conhece o lado operacional. E aí, a gente fez um podcast com ele, inclusive, convido vocês a assistir também o podcast com o Lucas Lima, falando de liderança, que é falando sobre isso. Um bom vendedor pode ser um bom líder? Depende. Se tiver as habilidades e competências para tal, sim. Você precisa ter uma análise disso, porque senão você perde um ótimo vendedor e ganha um péssimo líder. Um mau gestor. Então, isso acontece em todas as áreas, quase. Às vezes as pessoas tendem a promover aquela pessoa que melhor faz. Mas que melhor faz não quer dizer que que melhor vai gerir. Né? Ou melhor amigo, né? Isso, exatamente. Porque o fazer é o remar. E o gerir é o estar no leme, estar no timão, né? E olhar a médio e longo prazo. Então, você está coberto de razão, é exatamente isso. Gente, o podcast está fantástico. Não acredito, não é verdade. Mas a gente está chegando, se encaminhando para o fim do nosso podcast. Já fica o convite para vocês voltarem, falar sobre esse tema, que a gente só deu uma pincelada, né? Foi só uma conversa inicial. Mas como que faz para continuar essa conversa, professor? Consegue te encontrar nas redes sociais, falar contigo? Com certeza, com certeza. Eu recomendo fortemente que vocês leiam o livro, né? Vale bastante a pena, né? Cada capítulo ele é um conteúdo completamente diferente, né? Eu sou suspeito de falar, mas eu sou um fã de cada um dos masters, né? que está aqui presente e assim, que escrever e produzir um conteúdo que realmente ele é fora da curva. Eu tive o prazer de me debruçar sobre a temática da governança resiliente, né? Eu, juntamente com a minha esposa, Tatiane Weiler, né? Nós trabalhamos com consultoria de negócios e de carreira. E como vivemos na era da vantagem temporária, mais do que nunca, né? Empresas resilientes, elas retornam de crise
muito mais rapidamente até do que aquelas do Ibovespa, do SP500. Mas quando você pratica governança resiliente, aí você está fadado ao sucesso. Eu sempre falo isso, está fadado ao sucesso. Porque ele é um caminho extremamente importante e interessante. Mas, para me encontrar nas redes sociais, é só procurar pelo meu nome, Alexandre, né? Weiler, W-E-I-L-R. Um L só, porque 2 L's é pra gente importante e nobre, eu sou simples pra caramba. E aí você acha facinho lá, Instagram, Facebook. Só não tô no TikTok porque eu não gosto de fazer dancinha. Mas perfeito. E, professor, com os empresários aí que ficarem interessados, os empreendedores que ficarem interessados na conversa, pode mandar um direct lá. Com certeza. Para marcar um bate-papo, uma conversa, uma visita na empresa, é possível? Claro, com o maior prazer. Ou encontra também a gente lá na ESIC Internacional, esc.br. Aliás, né, a gente tem consultoria de negócios e planejamento de carreira gratuito para a comunidade, né? Então não importa a idade que você tem, a gente atende de 8 a 80 com a maior facilidade e com certeza isso é para todo mundo. Bacana. Professor, eu queria que você deixasse uma mensagem então para o nosso público que está assistindo, um recado, um abraço, fica à vontade. Opa, tá? Com certeza. Eu acho, e mais interessante vai ser o recado aqui do meu lado, né? Diga-se de passagem, mas vou dar o meu, né? Eu acredito que todo mundo merece ter sucesso e ser feliz, né? E o caminho passa seguramente pela educação, pelo desenvolvimento pessoal. Você pode crescer sem pisar em ninguém. Caraca. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu espaço e cada um tem a sua própria medida de felicidade, né? Encontre a sua, né? Se jogue nela com unhas e dentes. E com certeza todo mundo tem ideias boas. Só se lembre, ideia boa precisa virar projeto bom tem que ser implementado e você precisa ter disciplina para levá-lo até a maturidade, né? E precisa ter criatividade e inventividade para solucionar os problemas que surgirem. Então, essa mãozinha cheia, ela traz felicidade, sucesso, realização para todas as pessoas. Mas o interessante é que quando você faz isso com você mesmo, você também traz dignidade não só para você, mas para toda a sua família, para toda a comunidade onde você está. E eu acho que essa é uma luta que merece ser lutada. Passa por aquilo que vocês falavam, né? A sociedade precisa mais do que nunca fazer um pacto. Que pacto é esse, né? As empresas privadas, as empresas públicas, o terceiro setor, os nossos governantes, a sociedade civil organizada e você que está lá em casa com boa vontade, né? Arregace as mangas, né? Some com as pessoas que estão do seu lado em prol de construir coisas melhores. Teremos um mundo cada vez mais desafiador pela frente, mas com certeza esse mundo tem solução, né? Desde que exista boa vontade, preparo e força de vontade. Caraca, eu tô aqui sem palavras, só para agradecer, professor, pela sua presença aqui com a gente, fantástica. Um aprendizado, né, Tony? Cara, fora da curva. É incrível, é uma né? felicidade gigante. A gente, assim, do outro lado aqui, a gente aprende muito. E hoje, gratidão, professor, por estar aqui com a gente, por compartilhar a sua história e por falar, né, trazer todo esse conhecimento aqui pra gente e para as pessoas que estão nos assistindo. E sabe o que é legal? Tudo isso fica registrado, cara. Cara, isso Para a posteridade, né? Isso aqui é algo que vai perpetuar por muito tempo na vida de muitas pessoas. Muito legal isso. Isso aí. Roberta, gostaria que tu também deixasse um recado aí pro nosso público que está assistindo, que vai assistir esse podcast daqui 100 anos, né? Quero falar rapidamente do meu capítulo, o capítulo que eu escrevi no volume 2, que é o Liderança Feminina com a Adriana Cordeiro. Adri, um beijo para você que está lá em Maringá. A Adriana Cordeiro e eu, nós tivemos uma sinergia muito grande ao escrever esse capítulo, porque ambas trabalhamos com as causas das lideranças femininas. Eu sou uma empreendedora na área de RH, agora estou empreendendo também na área de comunicação. E eu quero deixar aqui o meu recadinho para as pessoas que estão ouvindo. Eu tenho hoje um programa chamado Habla Empreendedora, é um programa voltado para mulheres de negócios. E esse programa, ele se tornou um programa de rádio depois, e agora no dia 27 de maio eu estreio ele
Posso falar emissora? Com certeza. Depois Rede... eu mando boleto. Depois. Tá bom. 27 de maio, na Rede TV Paraná, Uau. às 8h30. Então, é o primeiro podcast adaptado para a televisão brasileira, TV aberta. Que show. Então, isso me enche de orgulho, porque é um projeto que nasceu colaborativamente com outras empreendedoras. Eu apresentei o projeto, elas patrocinaram o projeto, eram 10 inicialmente, hoje já somos mais de 100 vozes do Habla, como eu carinhosamente chamo. E a mensagem final que eu quero deixar é: comece. Comece da onde você estiver, com o que você tem em mãos. Não invente desculpas dizendo que não tem dinheiro ou não tem condições. A gente vai fazendo as oportunidades no caminho. Estude muito, busque redes de apoio. Quando a gente está começando no empreendedorismo, às vezes a gente se sente um pouco sozinho. Em Curitiba, onde nós estamos gravando, nós temos o grande privilégio de ter muitas redes de apoio. E isso faz a diferença. E aí a minha mensagem vai para você, mulher, que está buscando rede de apoio. Temos muitas em Curitiba. Não sofra só. Vá buscar, porque lá você encontra educação, você encontra o apoio que às vezes falta em casa. Não porque as pessoas não gostam de você em casa, mas porque muitas vezes querem te preservar. E muitas vezes no empreendedorismo o caminho é árduo, né? Não é um caminho fácil, mas nós conseguimos. A gente precisa arregaçar as mangas e ir à luta. O empreendedorismo é maravilhoso. Eu digo para vocês, estou empreendendo há 6 anos e eu realmente tenho encontrado diariamente meu propósito empreendendo. Então é isso, gente. Quero agradecer enormemente pelo espaço, pela honra de estar aqui com vocês, professor Alexandre, Ismael e Tony. E é isso. Espero todo mundo lá na Rede TV, 27 de maio, às 20h30. 2 programas semanais, um nas terças e um no horário nobre no domingo, meio-dia, às 13h. Eu sou corajosa, sim. Que fantástico. Não, só online, né? Não entendi. Só online a gente pode tem público, tem auditório? Não, ele é Online. É o formato estúdio mesmo, podcast. Tem ali alguns lugarzinhos para assistir, mas Vamos é lá um pra formato dessa, vamos lá. online. Vamos lá. Já estão Se todos convidamos. convidados. Com certeza. E tem uma rádio, né? A Habla FM, uma rádio de podcasts. Inclusive, vocês já estão convidados a levar o programa de vocês lá para a rádio. É uma rádio exclusiva de podcasts. Top. Que legal isso. Podcasts e música, óbvio, né? Que legal. Muitíssimo obrigado. Desse outro lado aqui a gente fica muito feliz, lisonjeado assim de ter hoje pessoas tão maravilhosas com propósitos incríveis, voltado para a educação, voltado para o empreendedorismo, voltado para a rede de contribuição na vida do próximo, que quando a gente oferece educação, a gente muda a vida das pessoas. Então, parabéns de coração pelo projeto de vocês. Pra gente desse outro lado, né, Tony? O coração sai aquecido daqui hoje. Renovados propósitos. Por esse propósito incrível de vocês. É a gente que agradece, né, Roberta? Com toda certeza, uma honra pra gente, uma honra pro The Masters estar aqui. Um abraço pro Nascimento, que promoveu todo esse encontro. Então é isso, gente. Muito obrigada e estaremos sempre à disposição. Um abraço para o Nascimento, para o Conte, para o Frederico, para todos os Masters aí que somaram junto conosco e que generosamente, né, somam com esse objetivo de levar conteúdo de altíssimo nível para as pessoas. Hoje a gente teve inclusive almoço lá mensalmente, né? Vocês têm que ir também, um dos almoços. Eu tive o privilégio de participar, foi incrível, um almoço do The Master. Um abraço para toda a equipe dos The Master, professor Nascimento, a todos os escritores, né, desse livro maravilhoso aqui que é o Entre Drones e Dinossauros, já volume 2. Aproveite já para adquirir o seu, porque nós já temos o nosso presenteados, né, Tony? Com então, certeza. Ficamos muito felizes. Então, deixa um recadinho para o nosso público depois desse podcast. Maravilha. Incrível. Show de bola. Gente, eu sempre digo assim que é um prazer enorme, assim, sabe, a gente estar aqui sempre falando, ouvindo e compartilhando histórias incríveis. E é um legado que ele perpetua por muito e muito tempo.
quando eu olho para esses conteúdos, e principalmente quando eu falo desse conteúdo impresso aqui, nós estamos falando de uma fonte inesgotável, sabe? Um poço onde você tira água. Quanto mais você tira, mais ele tem a capacidade de produzir essa água. E eu quero deixar em nome de todos os The Master o recadinho para você. E o recadinho que eu quero deixar para você, vou deixar somente 2 capítulos aqui, que é Carta para o Futuro. Seja a transformação que o seu futuro precisa. Nos 20 capítulos desse livro, os autores trouxeram olhares diversos sobre a mega tendência e as mais diferentes áreas as quais moldarão o seu futuro. O futuro do mundo dos negócios. Nos próximos anos, provocando reflexões, ações que auxiliarão a mapear e a criar oportunidades. Tem muito mais conteúdo, mas estou falando em nome, nesses 20 capítulos aqui, essa mensagem para que realmente venha te provocar para você ser um consumidor desse conteúdo. Tenho certeza que isso vai transformar a sua vida, vai colocar você de novo no trilho do conhecimento e da gana pela conquista, da realização do seu futuro, do seu desejo, do seu norte, do seu centro de equilíbrio. Aqui realmente eu posso dizer que a Bíblia do empreendedor é a Bíblia daquele que quer realmente estar de novo no centro do seu propósito. Gratidão, professor Alexandre. Gratidão, Renata. Gratidão, Roberto. Gratidão a todos que comporam esse conteúdo aqui. É maravilhoso. Professor Nascimento, incrível. E vocês sempre serão muito bem-vindos a estar aqui com a gente, trazendo esses conteúdos de altíssima qualidade. Genial. Ismael, obrigado, tá? Show, irmão. Por toda obrigado, essa estrutura que você traz. E a gente sabe que esse é o propósito de mudar a história de milhões e milhões de pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Tony. Gente, esse foi mais um podcast da Conexo, que a gente sai daqui feliz, porque a gente aprendeu muito, um conteúdo incrível, fantástico, e ficou aqui todos os recados possíveis. O que eu posso deixar para você? Educação vai construir a sua história. Se você quer construir ela uma história bela, de sucesso, foca primeiro na educação, que aí não tem erro. Já aproveita, você que assistiu a gente até aqui, faz um favor pro seu amigo, envie esse podcast para ele assistir. Fala para ele, ó, o podcast foi incrível, mas você tem que também acompanhar o pessoal ali nas redes sociais para ver os conteúdos incríveis que todos os escritores do dinossauros, do Drone de Dinossauros, colocam diariamente nas redes sociais. Então, educação, foco no processo. Direcionamento, que o sucesso é inevitável. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E quando vai acontecer, você precisa estar preparado. Já siga a Conexo nas redes sociais. Se você não está seguindo, Conexo _empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube, para você acompanhar todos esses conteúdos. Nosso muito obrigado. Um abraço a todos. Deus abençoe. E até o próximo podcast.